Bom dia, irmãos, tudo bem? Como vão? Mais um domingo para a gente louvar o nome do Senhor Deus e falar um pouco dele, falar da tua palavra, palavra de Deus, que é magnífica. E a gente vai aprender um pouco mais dessa palavra hoje. Cada dia a gente aprende um pouco mais. Como nós sabemos, nós estamos no livro de Gênesis. Nesse bimestre nós estaremos trabalhando todo o livro de Gênesis. Gênesis foi um livro escrito por Moisés, provavelmente, e o intuito do livro de Gênesis para Moisés era preparar o povo de Deus para saber da essência de Deus, como Deus criou-nos, como Deus criou a terra, a humanidade, os animais, como Deus criou tudo isso. Semana passada nós falamos sobre a EBD número 3, né? O ser humano desvia-se do propósito de Deus. E isso é relatado no capítulo 3 de Gênesis. Lá mostra como Adão e Eva, os primeiros homens que Deus criou, a sua imagem e semelhança, se desviaram, mediante o pecado, dos propósitos do Senhor. E como isso foi tão mal até os dias de hoje, como isso repercutiu para nós, que fazemos parte da genealogia de Adão e Eva. Como que isso impactou em toda a humanidade, como esse pecado entrando dentro do homem, ele se desviando do propósito de Deus, foi tão maligno para nós até os dias de hoje. Nós vamos falar agora, nesse domingo, hoje, sobre o AEBD número 4, que o título é Distanciando-se de Deus. Como que o homem, como que a humanidade, a partir da expulsão de Adão e Eva do paraíso, como que a humanidade foi se decaindo em ampla perversidade, ampla impiedosidade, em ampla atos impiedosos a si mesmo. Como que ele foi se degradando, como que o ser humano se degrada. Nós vamos falar em 5 temas que estão no livro, no livrinho que vocês têm em casa com vocês. Nós vamos abordar cada tema. O primeiro é a vida e próspera do lado de fora do paraíso, capítulo 4, versículo 1 ao 4. A gente percebe que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, ele no texto não fala, ele fala apenas que eles saíram do paraíso, não foram, não saíram do Éden, não ficaram próximos, ficaram então numa região que conhecemos como Éden, provavelmente em torno da Mesopotâmia. No relato bíblico fala entre o rio Tigre e o Eufrates, que hoje é Mesopotâmia. Era uma região que foram, inclusive, se desenvolvidas as primeiras grandes civilizações. Né? E que posteriormente essas grandes civilizações, inclusive, atrapalharam ao povo de Deus. Né? A vida de Adão e Eva fora do paraíso, ainda no Éden, nessa região, no versículo 1 ao 4, não foi da pior, foi próspera. Eles tiveram filhos, né? E eles, apesar das dificuldades que essa nova vida era feita, eles tiveram uma vida próspera até então. Se a gente for ler o capítulo 4, o início do capítulo 4, a gente pode ver o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ele engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A gente pode observar nesse início de texto que a vida de Adão e Eva, tendo seus filhos, Caim e Abel, era, apesar de fora do paraíso, eram prósperas. Não era das piores.
eles tinham se afastado, eles tinham sido impenitentes a Deus, melhor dizendo, eles tinham se desviado de Deus, tinham cometido o pecado, mas eles ainda tinham uma certa prosperidade. O problema começa, e aí vem o segundo tema, que é a aspereza da vida ao lado de fora do paraíso, é quando saem os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Um, Caim, que se tornou agricultor, e o outro, Abel, que se tornou cuidador de rebanhos, pecuarista. Não há nada ruim em você ter você optar por essas profissões, ser agricultor ou ser criador de rebanhos. Não há nada ruim nisso. O que o texto relata e deixa muito bem claro, o texto que Moisés nos passa nos dias de hoje, é que Caim deixou apenas o fruto da terra e Abel deixou as primícias do seu rebanho, as gorduras, as coisas melhores que ele tinha. Nessa dualidade que a gente vê, Caim entregando somente os frutos da terra e Abel entregando as primícias do seu rebanho, a gente não tem uma observação de haver um erro em optar por ser pecuarista ou agricultor. A gente vê apenas o fruto do coração de cada um tem. Abel demonstrou um culto a Deus, muito mais aproximação, muito mais fé ao Senhor do que Caim. Quando a gente faz os nossos trabalhos no dia a dia, quando a gente trabalha nos nossos afazeres, nós temos que fazer com o melhor de si. E temos que oferecer tudo isso que a gente faz para a honra e glória do Senhor. Nós temos que fazer o melhor de nós. Nós temos que nos esforçar e dar o melhor de nós a Deus. Não podemos dar qualquer coisa a Deus. Nós temos que dar o que é melhor. E Deus encontrou na oferta de Abel o melhor, que não foi a mesma coisa na oferta de Caim. Mostrava que Caim estava somente interessado em sua religiosidade, nesse ritual, e Abel estava interessado em dar o melhor a Deus. Nós somos lá fora o que nosso coração emana, sempre. Continuando o texto, a gente percebe que o semblante de Caim se muda totalmente. E Deus percebe isso. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quais são os propósitos íntimos de cada coração, de cada um. E qual o pecado que está lá. E Deus chama a atenção de Caim. Fala: Caim, se você fizer a coisa certa, você será recompensado. Certamente será recompensado. Então Deus, mesmo assim, o retribuiu com uma boa palavra. Lhe deu uma boa instrução. Mas mesmo assim o pecado já tinha tomado o coração de Caim. E Caim se turbou, buscou seu irmão, levou para o campo e o matou. O primeiro assassinato na história da humanidade é relatado nesse ponto. Um assassinato movido por raiva e por inveja. E que Deus alertou Caim desde o início. Para piorar a situação, Caim tentou esconder esse fato de Deus. Deus foi até Caim e Caim tentou esconder de Deus o seu pecado, mas Deus conhece o pecado de todo mundo. Deus sabe todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente, ele sabe de tudo. Então Caim, Deus sabia o que Caim tinha cometido e por conta disso Deus pune Caim. Caim é expulso do Éden e ele vai viver uma vida errante, vagabunda, sem local definido. E aí a história da humanidade
toma um rumo a partir da genealogia de Caim, que é relatada no capítulo, na continuação do capítulo 4, no versículo 17. No livro texto de vocês está caminhos de guerra e de paz fora do paraíso. Do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 32, a palavra de Deus relata da bifurcação que a humanidade toma. Uma bifurcação tomada por Caim e outra pelo substituto de Abel, Sete. A humanidade vai se dividir em dois ramos, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. É interessante que a palavra de Deus já fala como que era a vida da descendência de Caim. E eu vou ler para vocês no capítulo 7, do versículo 23 e 24. Lameque, eu vou ler a partir de um dos versículos, vou ler a partir do versículo 17 do capítulo 4. Caim teve relações com sua mulher e ele engravidou. Ele deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. A gente vê nessa passagem como se desenvolveu a hereditariedade de Caim. Eles criaram cidades, a primeira cidade chamada de Enoque. Eles tiveram um desenvolvimento cultural, artístico e tecnológico amplo, pois eles eram a semelhança de Deus. Mas a degradação humana começa a tomar conta. No registro bíblico fala de Lameque, que Lameque tomou 2 mulheres. Até então, o propósito do coração de Deus era que o homem fosse monogâmico, tivesse uma mulher só. A partir daí, pecado tomando conta da humanidade, Lameque toma 2 mulheres. A poligamia começa a tomar conta deste novo mundo, deste mundo de pecado. E mais adiante, mostra que Lameque se vangloria perante as suas 2 mulheres de ele ter vingado um homem por ter sido ferido por ele. O mal ele toma tantas proporções na humanidade, a genealogia de Caim, que a morte, o assassinato, a maldade humana começa a tomar corpo extremamente forte, de tal forma que um dos descendentes de Caim começa a se vangloriar da sua vingação, do seu espírito vingativo. Uma coisa extremamente abominável para uma pessoa que deveria seguir a Deus. A genealogia de Caim não é mais penitente a Deus, não faz mais o culto a Deus. Moisés apenas cita os desenvolvimentos tecnológicos, artísticos, tocadores de harpas, desenvolvedores de armas de corte a partir do bronze. Quer dizer, a humanidade se desenvolve através das cidades, se urbaniza, mas em penitência com Deus continua. O verdadeiro culto ao Senhor é extirpado dessa geração em diante. E o pecado começa a tomar forma. A gente consegue ver isso nos dias de hoje. O homem ele é amplamente desenvolvido na parte tecnológica, tem desenvolvimento tecnológico fantásticos, desenvolve coisas artísticas lindíssimas,
mas é impenitente a Deus, é um ímpio pecador e que continua pecando a Deus, não dobra os seus joelhos ao Senhor, não faz um verdadeiro culto a Deus. Isso até nos dias de hoje, nós vemos claramente isso, e Moisés deixou muito claro em Gênesis. A partir daí, o livro de Gênesis começa a falar sobre a genealogia de Sete, o terceiro filho de Adão, o outro filho de Adão e Eva. E essa genealogia de Sete é interessante que ela foi diferente. Ela tomou o lugar do que deveria ser Abel, que era o verdadeiro culto ao Senhor. E ela criou-se uma outra ramificação na história da humanidade, descendentes de Sete, que eram penitentes, que eram tementes e crentes ao Senhor. Inclusive no texto do capítulo 5, aí nós vamos para o capítulo 5, né, a gente vê que como que essa história é desenvolvida. No capítulo 22, eu vou ler do início do capítulo 21, né? Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Na linha de Sete, a linha penitente, a linha crente, a linha que realmente fazia o verdadeiro culto ao Senhor, gerou-se Enoque, um homem que andou com Deus por muitos e muitos anos, mostrando o que Deus espera da raça humana, o que Deus espera do homem. E esse Enoque não conheceu a morte, porque Deus o levou. Tamanha a sua fé e fidelidade ao Senhor. Tamanha a sua fé e fidelidade ao Senhor. Ele buscou a Deus de todo o teu coração, de todo o seu esforço, de toda a sua racionalidade, realmente como Deus queria. E essa genealogia de Sete é que Deus sempre trabalhou. Essa deveria ser a herança do Senhor, não a genealogia de Caim. A humanidade se divide em dois. Genealogia de Sete, bondosa, crente ao Senhor, buscava o Senhor, e a genealogia de Caim, impiedosa, maligna, maldosa, só buscava coisas materiais, só queria se desenvolver a si próprio. E aí a gente continua com o julgamento e misericórdia fora do paraíso. Até então, as duas civilizações estão divididas. Os filhos de Deus, pela genealogia de Sete, e os filhos do homem, pela genealogia de Caim. Mas elas, infelizmente, iriam se encontrar, onde a gente vai ver no capítulo 6, que eu vou ler para vocês no início do capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefelins, que eram gigantes, na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. A genealogia de Sete, a partir dos filhos de Deus, muitos tradutores bíblicos falam que os filhos de Deus seriam anjos, mas o mais compreensível que seriam os filhos da descendência de Sete, mas descendência piedosa, viram formosura nas filhas da descendência de Caim. E esses se juntaram.
e juntaram as duas civilizações. E a humanidade acabou a se misturar totalmente. Toda aquela cultura religiosa da família de Sete foi se perdendo com o tempo. E a maldade humana foi corrompendo toda a humanidade. As duas bifurcações se uniram e foram se perdendo completamente com o tempo. E Deus ficou triste com isso. Nas traduções bíblicas fala que Deus se arrependeu. Deus não se arrepende. Essa tradução não é a mais adequada. Deus se entristeceu. Deus sabia de todas as coisas. Ele sabia que isso ia acontecer. E ele se entristeceu. Porque o homem buscou isso, essa maldade. E ele se contaminou com toda essa maldade, o pecado, e acabou saindo frutos, genealogias piores. E aí Deus, como castigo, deu à humanidade somente 120 dias. Somente 120 dias, que coincidiu com o dilúvio. Mas, no julgamento e misericórdia fora do paraíso, no capítulo 6, continuando no capítulo 6, Deus viu um homem só, no meio de toda essa maldade, de toda essa impenitência humana, Deus enxergou em um homem, Noé, como a salvação. Interessante que a gente pode acreditar de que, mesmo num ambiente extremamente depravado e pecaminoso, Deus pode enxergar em um deles, dos indivíduos, bondade, misericórdia e fé em Deus. Deus pode enxergar a bondade em cada um deles, em uma das pessoas. E ele enxergou em Noé. E Noé seria a pessoa que guiaria a nova raça humana a partir de então. Para a nossa vida, a gente tem 3 aplicações desse texto bíblico que a gente tem que guardar para si, de toda essa história da raça humana se depravando a partir da genealogia de Caim, a partir da genealogia de Sete, que foi uma genealogia crente a Deus, a partir do pecado buscado por eles, a partir do encontro de Noé, no meio de alta depravação e pecado na humanidade, encontrou Noé como uma esperança para a humanidade. A gente pode levar 3 aplicações para a nossa vida. A primeira, que o pecado não fica oculto a Deus. O pecado, por mais íntimo que exista no seu coração, Deus conhece. Deus sabe que você peca. Deus sabe que você está corrompido. Não adianta esconder. Adão e Eva tentaram esconder esse pecado de Deus, não conseguiram. Caim tentou esconder o pecado que ele fez de matar o irmão dele, não conseguiu. Deus sempre o encontra. O seu pecado no mais íntimo coração está exposto a Deus, claramente. Deus vê isso, enxerga isso. O segundo, aplicação, é que o salário do pecado é a morte. A morte física que a gente tem, mas também a morte espiritual. A genealogia toda de Caim, após ele sair do Éden e fundar uma cidade nova, mesmo ele tendo amplo desenvolvimento tecnológico, foi uma herança maldita, foi uma hereditariedade corrompida, pecaminosa, triste. Não era isso que Deus queria. Então o pecado mata aos poucos e nos tira a vida, nos tira a proximidade com Deus. O pecado nos afasta do Senhor. E o texto base de hoje é: distanciando-se de Deus. Nós, cada vez que pecamos, nos distanciamos de Deus. E o pecado mata. Certamente morrerás. Certamente morrerás pelo pecado. E a terceira aplicação é que ambientes corruptos, ambientes corrompidos pelo pecado, com uma mais ampla perversidade e depravação humana no meio, pode-se achar alguém de bom coração, de boa índole e realmente temente ao Senhor, e que realmente poderá salvar a humanidade. Mesmo num ambiente corrompido, depravado, a gente pode encontrar luz,
a gente pode encontrar uma pessoa que seja penitente ao Senhor, que seja realmente crente ao Senhor. Foi assim que o Senhor encontrou Noé, num ambiente extremamente corrompido pela humanidade. E Noé foi escolhido nesse momento, porque ele realmente era uma pessoa crente ao Senhor e que buscava o Senhor. Então, irmãos, mesmo no ambiente depravado, num local, qualquer local que você imagina, no trabalho, na escola, no seu nicho de amizade, mesmo que o ambiente seja pecaminoso, não julgue totalmente essas pessoas, todas as pessoas, que no meio pode ser que surja a luz, pode ser encontrada uma pessoa realmente penitente a Deus. Amém, irmãos? Espero que a aula de hoje tenha sido edificante a nós, a mim, a vocês, a todos nós. Espero que essa semana seja uma semana abençoada pelo Senhor, que o Senhor possa nos conduzir para nos distanciarmos do pecado cada vez mais. E que o Senhor Deus abençoe a cada um de nós nesse momento e que nos conduza realmente à eternidade e sermos realmente filhos do Senhor. Eis que oramos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor. Amém, ó Pai.